E aí, São Paulino e São Paulina, como você tá? Tudo certo? Bom, mais uma vez, fazendo aquele vídeo de rotina, e dessa vez a gente vai falar um pouco sobre o pré-jogo da partida de amanhã contra o Santos, às 7 horas da noite. Então a gente vai comentar um pouco sobre a escalação do Santos, a provável escalação do São Paulo, alguns desfalques, alguns jogadores que voltaram e algumas dúvidas que devem estar rodando a cabeça do Rogério Ceni. Lembrando que todo dia, tirando domingo, a gente está fazendo um vídeo mostrando as novidades, os pré-jogos, os pós-jogos. Então, trazendo tudo de informação aqui para vocês. Então, se você quer continuar recebendo esse conteúdo, deixe seu like aí, deixe seu comentário, a sua sugestão do que a gente pode melhorar e que a gente vai trazendo todo dia aqui um pouquinho para vocês, certo? Então, vem comigo que a gente vai comentar um pouco sobre esse pré-jogo. Bom, basicamente é São Paulo e Santos no domingo, dia 12, às 7 horas da noite, um horário bem ruim para quem vai ao estádio, né? O jogo vai ser no Morumbi. Já contou mais com de 35 mil pessoas, deve ser bem mais na próxima contagem. A gente pode assistir, a gente que vai ficar aqui em casa, pela TNT e o HBO Max, né? Não vai passar na Premiere, enfim, outros canais, só nessas duas plataformas. É um clássico, mais uma vez, contra um time de Série A. A gente tá com um retrospecto muito ruim contra times de Série A, né? A gente empatou contra o Palmeiras, perdeu pro Corinthians, perdeu pro RB Bragantino, mas a gente tem uma esperança maior porque dentre esses quatro, o Santos é o piorzinho dos times, tá com uma fase bem piorzinha, tá com alguns desfalques também, então a gente tem um pouco de esperança, né, nesse jogo, mas assim, é o Santos, é um clássico. O Rogério mesmo disse que vai ser um jogo duríssimo, apesar da fase do Santos. E é um time que nunca deve ficar, deve sempre ficar esperto com o time do Santos. A gente sempre sofre perigo, alguns perigos contra eles. Mas a gente vai falar um pouco sobre a escalação deles e um pouco da nossa escalação, como o nosso time vai ser preparado para esse jogo. Bom, eu acho que a grande novidade dessa partida é a volta do Caleri, que tá numa má fase, mas mesmo assim é um reforço muito importante. Mas a gente continua com 10 desfalques. O Caleri que estava sentindo um desconforto no tornozelo direito, ele tinha ficado de fora nas últimas duas partidas. O Erisson foi seu substituto, né, o novo contratado, e acabou se lesionando na última partida, infelizmente. Então, assim, o Caleri saiu, o Erisson entrou. Então a gente continua com 10 desfalques, né? O Arboleda, Ferrarese, Igor Vinícius, Rafinha, Moreira, então o Erisson, então um monte de jogador muito importante. Então a gente deve continuar com a mesma escalação dos últimos jogos, né? Com Beraldo, Alan Franco ali na zaga, David, o Rato, o Luciano, mesma escalação. A diferença vai ser o centroavante, né? Que ao invés do Erisson ou o Galopo, né? Que está sendo essa terceira opção, vai voltar o Caleri como titular muito provavelmente. Mas a gente tem a escalação do Santos, provavelmente, né? Que vai contar com o João Paulo, Madison, Maicon, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan que a gente tentou contratar, a gente teve uma proposta. Ou o Lucas Pires. Aí no meio, Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocelo e Carabarral, ou o Luan do Corinthians. No ataque, Lucas Barbosa, Soteldo ou Lucas Braga e o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo que a gente vai sofrer bastante na mão dele. Os zagueiros vão sofrer bastante na mão deles. É um time que tá vindo de alguns jogos bem ruins, a torcida tá pegando muito no pé deles, tá vindo de algumas derrotas muito pegadas, né? O Santos tá com risco de correr, um risco sério de correr ao rebaixamento do Paulistão, então assim, a gente tem que realmente afundar mais eles nesse jogo. A gente vai contar com mais 35 mil pessoas no Morumbi, então assim, mais uma vez a torcida tá fazendo o seu papel, tá fazendo a sua entrega, a sua presença, mas a gente tem que ver o São Paulo desempenhar o melhor resultado e, consequentemente, com o Caleri voltando ao time, mais um estrangeiro, algum dos outros estrangeiros deve sair. O mais provável deve ser ou o Galopo ou o Gabriel Neves, os dois estrangeiros que estavam ficando de fora quando o Caleri estava sendo titular. Então, assim, eu acho que pelo uso tá sendo mais útil, que tá jogando muito mais, eu acho que até merece ser titular. Eu acho que o Galopo vai ficar no time, o Gabriel Neves mais uma vez vai ser afastado, né? Não vai ser relacionado. Muito pelo esse excesso de estrangeiros, né? Essa falta de planejamento, então a gente vai acabar deixando alguns jogadores de fora a maioria dos jogos. Então, o Gabriel Neves é esse
esse jogador de fora, esse estrangeiro que vai ficar de fora, junto com Arboleda, Ferrarese, enfim. Mas a gente deve contar com o Orejuela, com o Galopo, o Caleri, o Mendes, o Alan Franco. Então a gente tem bastante opção ali de estrangeiro. Bom, assim como eu disse, a provável escalação deve ser o Rafael, o Orejuela ou o Caio Paulista, ou o Natan. Beraldo, Alan Franco e o Wellington ou o Caio Paulista. O Caio Paulista pode atuar nessas duas laterais. O meio de campo, eu acredito que deve ser Mendes, Nestor e Luciano, mas deve trocar o Nestor com o Pablo Maia, né, trocando essas duas posições. E no ataque, o David, o Caleri e o Rato. Né, aprovar a escalação base, né, que a gente tem na temporada por enquanto, contando com os desfalques. Mas é um time base contra o Clássico também, a gente tem que ir com força máxima. Bom, foi isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um vídeo mais de rotina, um pouco mais rapidinho, só pra gente ficar um pouco mais informado sobre a próxima partida. A gente aqui que tá fazendo vídeo todos os dias, menos dias de domingo, ou seja, a gente se vê agora falando sobre o pós-jogo na segunda-feira. Então a gente, ao invés de fazer vídeos longos durante a semana, a gente vai fazer todos os dias, um pouco mais resumido, né, um pouco mais prático aqui pra vocês, pra não ficar tão cansativo nem pra vocês nem pra mim. Então, se você gostou, eu quero que você dê sua sugestão, o que você está achando, o que você acha sobre essa divisão de vídeos. Eu quero muito a sua sugestão. Então, muito obrigado pela sua atenção até aqui. A gente se vê na segunda, agora falando sobre o pós-jogo, a coletiva do Ceni, analisando a partida de domingo. E é isso. Muito obrigado, tamo junto e vamos São Paulo.